Muito bom dia, caros amigos. Cá estamos nós para mais um Evangelho na Rede, pela nossa querida Rede Amiga Espírita. E é uma satisfação tê-los conosco nessa manhã, aliás, em todas as manhãs que vocês estão aqui nos dando a honra da companhia, da amizade, da presença, da espiritualidade de cada um. Todo mundo aqui que está em conluio conosco nessa corrente do bem, doa um pouco da sua espiritualidade, doa um pouco da sua energia. Então eu agradeço muito de antemão aqui a você que vai estar conosco nesses breves momentos. Passa uma horinha juntos por semana somente, né? Aqui, esse encontro nosso aqui marcado já, quanto? Vai fazer 9 anos, já vão fazer 9 anos. Então deixo o meu carinho e a reflexão que eu queria trazer da manhã hoje é uma que eu gostei demais hoje do nosso Momento Espírita, que ele é idealizado pela Federação Espírita do Paraná, que trouxe uma menção de uma senhora que fazia uma caminhada e refletia assim: poxa vida, como seria bom se eu pudesse entrar num shopping, por exemplo, comprar as coisas que eu quisesse, comprar os perfumes mais caros, mais deliciosos, mais cheirosos, pudesse comprar as roupas mais encantadoras, pudesse tomar aquele café gostoso naquela boutique chique. Como seria bom se eu pudesse comprar uma casa grande como eu gostaria, comprar um carro novo, um carro bonito. E aí ela refletiu assim: eu não posso ter muitas dessas coisas, eu não estou podendo fazer não, mas agradeço a Deus dele poder me permitir sonhar com isso. Você pode sonhar à vontade, pode idealizar, pode ter as suas vontades, não tem problema nenhum. Tá tudo certo. Nós vamos primeiramente sonhando até que um dia os sonhos vão se realizando, a gente vai se programando para isso. Então, se você sonha, parabéns. Você está vivo, você está querendo algo, você está em busca. O que a gente não pode nunca na vida é parar de buscar. Quem não sonha mais parou de buscar, já se entregou, já não tem mais nada o que conquistar. Então, eu desejo muito que você sonhe à vontade. Eu acho que todo sonho é válido, desde que não prejudique ninguém, sem dúvida. Eu não posso ter sonhos que fazem mal a outras pessoas, mas ter os meus anseios, ter os nossos anseios, nós podemos sim. E isso nos dá um gás aí para a gente continuar, sempre com objetivos novos. Eu quero um dia conquistar tal coisa, eu quero viajar para tal lugar, eu quero comprar um par de meias novos, eu quero comer uma lasanha nova. Eu lembro muito de uma entrevista que eu vi uma vez no Jô Soares, do Eduardo Sterblit, lembra? Diretor da Globo, na época ele estava no Pânico, ele é humorista, e ele falou assim: eu achei muito singelo, mas é muito interessante. Eu não sei até se ele estava interpretando, se ele estava brincando, mas me gravou, sabe, aquilo na cabeça. Ele falou assim: rapaz, o que eu gosto da vida é comprar um par de meias novos, assim, pôr no pé, comprar uma lasanha, sabe, pôr uma lasanha no micro-ondas, esquentar e comer uma lasanha. E a felicidade é isso, está nas pequenas coisas também. Ser grato por um par de meias novos, ser grato por um cafezinho, aquele cheirinho de café de manhã, conseguir enxergar a beleza nas coisas pequenas. Meu carinho a todos vocês aí, meu ótimo dia, meu bom dia para vocês e meu abraço carinhoso. Bom dia! E é isso aí. Jesus abençoe a todos aí, abençoe os sonhos de todos. É muito bom mesmo sonhar. E sonha, se você tem aí um companheiro, uma companheira, filho, sonha junto. Expressa seu desejo de melhorar, igual o Sander falou, né? Acho que vou comprar uma meia nova. Beleza, divide aí, que brasileiro tem muito assim. Ai, não vou contar que o pessoal tem inveja, né? Nossa, conta para as pessoas que te amam, sim. O que é seus sonhos, seus anseios, porque quando a gente está falando que nós queremos pro amanhã, significa que você é uma pessoa de bem com a vida, que você quer ali estar junto, quer viver. Agora, o que você quer? Não quer nada, não. O que você gosta de fazer? É, não gosto de fazer nada, Qualquer não. coisa aí. Vamos comer o que hoje? Você que Faz sabe. aí, vê o que você quer aí e É tal. muito morno, né, o negócio. É. Então, para uma vida aí cheia de sonhos e que os benfeitores possam ajudar vocês em todos que vocês querem realizar para o bem da família, para o bem da humanidade. E falando em meia, ontem a Livinha ganhou 2 parzinhos de meia que eu dei para ela e para a Raiciele. Sabe Eu aquelas vi. meias de cano longo? Aquela meia.
Ela adora. É uma tal de meia soquete, não é isso? Não, o soquete é pequenininho. Ah, é pequeno. A da Lívia é cano longo. E aí eu achei umas coloridinhas ali. Tava R$ 9 a meia. Comprei pra ela e pra Raiciele. Foi hoje as duas de meinha nova pra escola. Só. O legal é isso, né? Comprar e já usar. Não guarda, não. Não deixa coisa mofar lá, não, hein? Como até você falou domingo na palestra lá. Não deixa as coisas Joguinho de xícara gostosas, não, pra depois, pra um dia especial, não. Todo dia é esse dia especial. Comprou teu perfuminho que você gosta? Passa ele pra você ficar em casa, pra você sentir o cheiro do perfume. Não compra perfume, não passa perfume só para os outros sentirem, não. Passe para você sentir também. Então vai dormir perfumado, vai dormir cheiroso. Eu gosto de comprar tênis, eu vou na loja, eu deixo meu tênis velho dentro da caixa, né, do tênis novo e vou embora com o tênis novo. Eu gosto de fazer isso. Você já viu fazendo isso várias vezes, né? A Lívia também gosta de fazer assim. Só camiseta, que eu não gosto muito de camiseta. Às vezes você compra nova, tem aquele cheirinho de camiseta industrializada. Eu gosto de lavar primeiro, mas tênis eu já boto no pé já e saio andando com ele. Ô, mãe, comprei, é meu, mãe, não é? Bom, vamos aos nossos bons dias para dar início aqui ao nossa reflexão da manhã. A Naizinha acabou de entrar. É, vamos lembrando vocês aí que gostam de mim, da Estela aqui. Se você quiser nos acompanhar nas redes sociais, aqui ó, tá aqui embaixo. Você pode nos seguir aqui nas redes sociais, aqui ó. Aqui ó. O @Oceander no Instagram, no Facebook e da Estela também, Estela Onishi. Tá? Então se você está aqui nos acompanhando, que está nos vendo hoje pela primeira vez, ou pela segunda, terceira vez, mas não está conosco nas nossas redes aí, fica o convite para você nos acompanhar ali e estar junto conosco, ou seja, não é para andar atrás de nós, não, é para a gente andar lado a lado, um com o outro, né? Então fica aí esse convite, tá? Vamos ao nosso momento da oração para dar início ao nosso estudo, que nossa hora está correndo. Vai lá. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos que fazem parte desse estudo conosco, que nos ajudam, iluminam nossas casas, iluminam o ambiente onde estamos escutando a mensagem do Cristo. Muito obrigado pela presença de todos. Gratidão pelos nossos amigos encarnados que se dispõem nesse pouquinho de tempo da vida colocar a sua mente à disposição de estudo, para a melhoria íntima. Gratidão por pessoas que querem fazer o mundo melhor, melhorando a si mesmo. Que possamos, Senhor, ser instrumentos de vossa paz nesse mundo tão necessitado. Abençoados sejam todos aqui dessa corrente, inclusive as pessoas que a gente deseja que recebam essa bênção e essa luz. Muito obrigado pela caminhada. Gratidão por tudo que está acontecendo nesse momento e pelo que virá. Que assim seja. E eu trouxe Recados da Vida. Tananã, por Chico Xavier, Espíritos Diversos, escolhi uma mensagem de Meimei. No câmbio do bem. Mede-se a vida na terra por instrumento eficaz, não pelo tempo da vida, mas pelo bem que se faz. Caridade se concebe no câmbio do eterno bem. Quanto mais dá, mais recebe. Quanto mais serve, mais tem. Bonito, né? Bora! Nosso sonho é que um dia todo mundo descubra isso. A gente não tem nem a pretensão não de sermos aí as pessoas que vão abrir os olhos de ninguém. A gente sonha muito com que as pessoas possam descobrir isso por si só. Se vocês aceitarem a sugestão nossa aqui, aliás, principalmente da doutrina espírita, trabalhar no bem não é para beneficiar o outro não, hein? É para beneficiar a si mesmo. Você ajuda o outro também, o outro se beneficia. Mas o maior beneficiado é quem cede, quem ajuda, quem ampara, quem constrói. Dando que se recebe. Pois Francisco de Assis, né? É isso aí. E hoje, então, o nosso evangelho é de número 11. Quero convidar você para a nossa leitura. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Olha aqui. Estamos já no primeiro capítulo, hein? Passamos a introdução. Hoje é o de número 11, nesse dia 6 de maio de 2025. Então, dentro do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos... O primeiro capítulo se chama Não Vim Destruir a Lei. E hoje, então, vamos falar do Espiritismo nos seus itens 5, 6 e 7. Você me acompanha na leitura? Então vamos lá. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência
que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas, pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes na natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e, por essa razão, rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Mas não está personificado em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todas as partes da terra e por inumerável multidão de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira, de um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma maneira que disse o Cristo: eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Também diz o Espiritismo: eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica, em termos claros para todos, o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir, na época predita, o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Maravilhoso, hein? Nossa, muito bom. Vamos lá. E vamos lá, falar de espiritismo. O gostoso de entender sobre o espiritismo, quando você conversa com pessoas espíritas também, abre o campo do diálogo. É como se fosse assim, quando você conversa com alguém que não acredita, não no sobrenatural somente, mas não, quando ele acredita em coisas além dos seus olhos, quando você conversa com alguém que não acredita, você é limitado na sua fala. É como se fosse assim, você comprou isso? Comprei. Tudo da matéria. E quanto tava? Beleza. Agora, você comprou? Comprei. Você foi lá no mercado? Fui. Como tava a energia daquele local? Nossa, tava um tumulto. Por quê? Tinha pessoa andando para lá e para cá? Não tinha tumulto, não. Tava uma energia pesada lá. Opa, ó, a pessoa entende coisinhas um pouquinho além do que ela enxerga. E esse um pouquinho além do que ela enxerga diz tanto para nosso autoconhecimento, para que a gente se policie pensando: o que eu quero da minha vida? Poxa, eu quero paz, Luciano. Luciano também quer paz. Eu quero uma vida, né, leve. Então, por que você pensa tanto de maneira negativa? Você vai fazer uma cirurgia? Você está aí prestes a comprar um carro? Você está procurando emprego? Já visualiza a sua cirurgia tendo dado certo. Já visualiza você dentro do carro. Já visualiza o emprego que você quer, você vestido com o uniforme do lugar que você quer trabalhar. Porque nós temos uma tendência muito grande, e ainda mais agora com o Google, né, Luciano? De ver que as coisas não vão dar certo. E quando você entende sobre o espiritismo, que ele é além do que os nossos olhos estão vendo, você entende sobre a grande massa que existe no mundo invisível, que você se conecta tão facilmente. Isso nos ajuda na caminhada, ajuda as pessoas da sua família, ajuda os seus amigos. Como é gostoso viver com uma pessoa leve. Como é gostoso viver com uma pessoa que acredita em coisas não só no que ela enxerga. Não, Luciana, mas ó, aqui tem os dados. Aí, ó,
Pessoa que fez essa cirurgia da cabeça aí, ó, de 10, 7 desencarna. Sério mesmo? Que é isso que você quer acreditar? Existem pessoas assim, que é difícil conversar. Ah, Luciano, eu não sei, eu quero trocar de carro, mas eu não quero assumir parcela. Vai que eu sou mandado embora do emprego. Vai que daí eu não consigo pagar. Vai que... E o que o Espiritismo diz quanto a isso? Ele diz que nós somos todos envolvidos em uma matéria que não dá para a gente enxergar, não dá para a gente pegar, mas a gente está mergulhado nela. Queira você ou não, acredite as pessoas ou não, estamos nela. E aí escolher, como o Sender terminou aqui a leitura, é entender o céu aqui na Terra, você escolher se você vive no céu ou no inferno. Ah, vocês do Espiritismo, vocês acreditam em inferno? Eu não acredito naquele inferno, né? Que você chega em um lugar que está todo mundo queimando, gritando, e tem um chifrudo lá espetando. Eu acredito no inferno em que eu vejo muitas pessoas, sem antes de desencarnar, já vivendo no inferno. Inferno mental, né? No inferno da própria mente. Nós vemos nas obras de André Luiz, por exemplo, o próprio avô de André Luiz, que tinha desencarnado e ele era criancinha ainda, ou seja, quando ele desencarnou era criança, então vamos colocar aí que já passou muitos anos até ele desencarnar. André Luiz ficou ali 8, 9 anos tentando se recuperar. Aí quando ele escreve esse livro, que é No Mundo Maior, já se passou muitos anos. E o vô dele estava no mesmo lugar, falando sobre a riqueza que ele tinha lá na Terra. E do lado dele tinha outro em um inferno, falando sobre o milharal, o outro ali falando. Cada um vive no seu inferno. E quando você desencarna, você encontra isso. Você tem ciúmes de alguém? Você vai desencarnar, você vai pirar dentro de uma cápsula de ciúmes. Se é uma pessoa que tem muita mágoa de alguém, quando você desencarna, você está nesse inferno aí. Não é um inferno onde você olha e tem a visão daquele local horrível. A pessoa já está vivendo de maneira horrível aqui na Terra. Então, quando nós começamos a entender o Espiritismo, que ele não vem só trazer a comunicação dos espíritos para nós, ele vem trazer uma mensagem de você olhar além. Você já chegou perto de alguém que a pessoa está perfumada, está bem vestido, ela fala bem, mas a companhia da pessoa é insuportável? Esses dias eu tive contato com uma pessoa que eu até falei para Lara, minha filha, eu falei, filha, você acredita que toda vez que essa pessoa chega perto de mim eu tenho que fazer uma prece? Mãe, mas o que ela fez? O que ela fez para mim? Ela te xingou? Não. Ela falou mal de alguém? Não, foi bem rápida a conversa. Você viu ela roubando alguma coisa? Não. O que é? Ela está num inferno tão grande que a atmosfera dela abre o campo e quando você chega perto dela, você... O que você tem contra essa pessoa? Eu falo, nossa, sabe que eu não sei te explicar? Aí o Espiritismo explica. Essas pessoas, elas estão tão pesadas. Isso o passe ajuda? Opa, se ajuda. E o que é o passe? O passe é quebrar um pouco dessa sujeira psíquica. Mas é claro que se a pessoa tomar um passe hoje e amanhã ela continuar fazendo, ou falando, ou pensando as mesmas coisas, ela cria a atmosfera novamente. Mas me faz entender o Espiritismo como lidar com uma pessoa assim. Porque pode ser que eu encontre o Oceano que está com uma atmosfera ruim, aí eu chego para casa ruim, me deixo, e aí ele fala uma palavra ou outra, você viu, Estela? Tá baixando a temperatura, hein? Agora você já viu, hein? Todo mundo vai pegar gripe. Não tem umas conversas assim, né? Você já se prepara, viu? Se prepara que esse ano falou que vai fazer um frio lascado, então você já viu, hein? Eu tô gostando. Então existem pessoas assim que tudo que ela vai falar é o negativo. E se você não está vigilante sobre a sua conduta e a sua energia, você sai de casa assim, bom dia, e volta para casa assim. E alguém diz para você, o que aconteceu? Não, nada. Por que você está assim? Não sei. Você se encontrou com alguém, né, que permearam ali as energias, entraram em uma simbiose de conversa de tá ruim, vixe, tá pior. E o preço do arroz, hein? Nossa senhora, e o café? Pronto, voltou para casa péssima. Sabe o que é a sua casa?
é o lugar que você deveria cuidar, mas antes de cuidar da tua casa, tem que cuidar da tua mente. E aí você tá lá, eu, por exemplo, né, que cuido da alimentação das meninas, do Oceano. Nossa, não vou pôr muito sal aqui, não vou pôr muito açúcar aqui, nossa, não posso fazer muita fritura, mas eu tô com a atmosfera assim, ó, contaminando os móveis, as paredes. Simples assim, gente. O Espiritismo traz para nós essa visão. Você acredita no passe? Por que você não dá um passe nas pessoas que você ama? Ontem mesmo, a Lara estava aí com umas preocupaçãozinhas, tudo. Eu falei, filha, você quer um passe? Ela falou, não, mãe, eu quero uma prece e um abraço. Eu falei, ô, bora. Ué, mas um passe não é resolver mais assim. Mesma coisa. Ah, mas o certo... Um abraço já é um passe, O né? certo, assim, era eu ter levado ela no Aeluz. Ela foi no Aeluz ontem. Eu falei, ai, filha, por que você não pediu um passe? Ah, sei lá, mãe. Eu preferi vir conversar com a senhora em casa aqui. Ai, meu Deus, o Aeluz fechou, Luciana. Como que vai fazer, né? A Lara vai dormir aí meio... Não, você dá um passe na pessoa. Você não depende mais no centro espírita. O centro espírita é onde você junta um monte de amigo e pensa igual você. Que tá tentando agir certo. Mas você não depende dele para se sentir bem. Você entendeu que você faz parte da engrenagem, mas na sua casa você traz. Vamos supor que tem aí um irmão católico evangélico que entrou aqui para ver o que eles estão falando. Ele traz o que ele aprendeu na igreja para dentro da casa dele. E é isso que o Espiritismo deve fazer conosco. É eu entender o que está sendo falado lá e trazer para a minha vida. Poxa, tomei passe, achei legal, vou dar passe em casa. Como que você arruma a cama da sua casa? Nossa, todo dia essa bagunça. Olha aí, ó a mãozinha abençoando ou amaldiçoando? Ah, Estela, Deus me livre que eu amaldiçoo minha casa. Pensa coisa ruim o dia inteiro. Tudo é eu nessa casa e tudo... Nossa, olha, você ainda está atrasado. O que está saindo da sua boca? O Espiritismo traz isso para nós. Essa melhora de conduta. E para melhorar a conduta, não tem jeito de melhorar a conduta sem antes ter passado pelo pensamento. Formas pensamento. Às vezes você fala assim, vou tirar uma foto. Hoje, antigamente tinha filme, né? Você tirava, na hora que revelava, você falava, essa eu pisquei, essa outra eu tô parecendo desfocou. Hoje não, hoje você tira uma foto, eu vou postar essa foto. Você tira 20 para postar uma. Essa eu gostei, ó. Você vai lá dar uma editadinha, né? Dar uma consertadinha nos defeitos. Dá uma editada. Agora, o problema é que a sua foto espiritual não tem jeito, cara. Tudo que você pensa tá ali. Não, eu vejo uns videozinhos aí, Sandra. Sei lá, ninguém sabe. Eu tô vendo uns videozinhos aí. Ixi, minha mulher não pode nem saber desses videozinhos. Os videozinhos estão aqui, ó. O que você pensa, falando, eu vou falar a verdade, se eu tenho uma raiva de um cara lá no meu serviço, que se eu pudesse, eu faria isso, aquilo, mas não vou falar nada não, que eu finge que eu sou bom. Mas você tá pensando 10 formas de matar a pessoa em pensamento. Tá tudo aqui. E aí, sabe quem que enxerga isso? O seu benfeitor. Te constrange? Mas sabe quem enxerga também isso? Os malfeitores. Nossos irmãos perdidos que estão doidos para achar alguém que só pensa em vingança. Falou, cara, olha ali. Não adianta editar foto, porque ele tá vendo, tá tudo ali, ó. Você jogando a pessoa num caldeirão, você atropelando a pessoa, né? E ali você... Nossa, e se ele caísse dentro de um poço? Ai, que horror, Estela. Mas depende do ódio que você tem da pessoa, você forma isso daí. E aí vem alguém que está longe de Jesus Cristo, desencarnado, e fala assim, nossa, eu vou potencializar essas ideias aí, vou fazer essas ideias acontecerem. Ele tem todos os ingredientes do bolo, mas não tem o fermento. Eu vou lá colocar o fermento e fazer esse bolo crescer. Quantos assassinatos não se dá por meio da pessoa ter começado o início de assim, ó, se minha mulher largar de mim, eu mato ela. Não pode largar de mim. Ó, o mal vê. Tem uma potência ali, hein? Tem uma potência de um assassinato. É simplesmente assim que acontece. E o Espiritismo vem trazer para nós essa clareza de diga com quem andas, que eu digo quem tu és, digas o que pensas, que eu direi com quem tu andas. Não tem como você falar assim, nossa, você viu ali, ó, fulano?
tá no meio daquele monte de estranho ali. Ah, mas ele é diferente, né? Não, ele é diferente. Ele é diferente por quanto tempo? Pode ser que já já ele não deixe essa diferença ficar tão grande. Ele se aproxime, porque ele tem afinidades. Você tem uma elevação moral igual Chico Xavier, a Chico ia nos piores lugares que ele pensava assim, poxa, o que eu tenho para dizer é uma cura, então eu preciso ir em lugares que cura. Agora, geralmente, você está envolvido com 5, 6 fofoqueiros, você gosta de fofoca também. E aí, 5, 6 encarnados, você pode colocar mais 4 desencarnados para cada um, que gosta de fofoca também, e você volta para casa, ao invés de você estar, como o Sander disse desde cedo aqui, sonhando, pensando o que vai fazer. Bonitinho que a Lara vai fazer aniversário em junho, ela já anunciou ontem pra gente onde que ela quer fazer a festa. A gente, vamos comer comida japonesa num restaurante caro, mãe? Vamos. Bora. Tô dentro. Bora. Só que se você faz parte de grupos devido ao seu pensamento, que fofocam, que são pessimistas, o seu aniversário chega na semana, você fala, ixi, nem pensei, nossa, meu aniversário. Não deu tempo. Você tá tão pensando em coisa ruim que não deu tempo. Se é aposentado, o que tem? Por que tá preocupado com o quê? É cuidar do seu corpinho, das suas continhas, mas sabe o que os aposentados fazem? Ai, você viu minha nora? Ai, você viu meu genro? E o meu neto? E a minha neta? Já deu. Imagina eu, o Sander velhinho, preocupado com o quê? A preocupação, gente, é uma onda mental fortíssima e perniciosa e ruim para a sua saúde e para as pessoas que convivem com você. E ela é o contrário da fé. Francisco de Assis diz na prece dele, né? Onde houver dúvidas, que é a preocupação, que eu leve a fé. Mas e se você vai levar o que você não tem? Ah, não, eu tenho fé sim, Stella, eu oro todo dia. Ora, mas toda vez que vai falar de alguma coisa que vai acontecer, você vê o lado negativo. Então é isso, gente. O Espiritismo traz isso para nós. Enxerga além do que seus olhos veem. Enxerga com a alma. Tenta enxergar a si mesmo, o que eu ando pensando, o que eu ando falando. É mais fácil você ver o que você está falando. Faz uma recapitulação. Poxa, ontem eu encontrei amigos. O que eu falei com os meus amigos? Nossa, eu vou mudar, porque eu falei umas coisas ali que é desnecessária. E assim a gente vai fazendo. Não vai ninguém falar para você. Eu não vou chegar no Sandro, ontem, né? Eu vi você ali se comportando, você devia fazer assim. Às vezes a gente troca essas ideias, né? Você anda até em palestra, ele fala para mim, você falou rápido demais, ou você errou português aqui e ali. A gente vai se corrigindo dessa maneira. Mas o tchan da coisa mesmo é você, porque ele pode até falar para mim, mas eu mudo se eu quiser. Então, todas as noites, como disse Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, recapitula o que você fez no dia e vê o que você fez de errado. Só que antes da ação ser feita, ela foi pensada. Então, o dia que a gente tiver controle da nossa mente, seremos todos benfeitores de nós mesmos e do mundo. Porque eu duvido que você vai morar no mundo com pessoas que são benfeitoras de si e do próximo e vai ter guerra, por exemplo, como nós estamos vivendo. Que vai ter roubo na política. Que você vai ver uma nação com necessidade de comer porque tem gente fazendo coisa errada. Não vai ter, gente, porque a pessoa tem uma consciência. Poxa, acho que eu tô errando, hein, Luciana? Né? Não deu certo aqui, ó. Então eu vou fazer de outro jeito. Isso é avaliação de si mesmo. Então, por um mundo cheio de pessoas que se avaliam. Meus amigos, hoje nós estamos diante de talvez a coisa mais sensacional de nossas existências. E eu vou dizer até por mim isso. Eu considero que o fato mais marcante, mais notável da minha vida é ter conhecido essa doutrina abençoada. É ter conhecido o Espiritismo. Não por questão religiosa, não para querer competir com nenhuma outra religião. Até porque o Espiritismo não se considera religião, não tem dogmas, não tem rituais, não tem hierarquia. O Espiritismo é uma filosofia de vida, mas acima de tudo, é algo que vem descortinar o que a humanidade ainda carecia de conhecer de forma clara. Como bem disse no início da reflexão ditada pelos espíritos superiores aqui da nossa leitura aqui dessa manhã,
O Espiritismo não é algo sensacional. É algo que há pouco tempo atrás era incompreendido, porque as pessoas tinham receio de que tudo que fosse considerado sobrenatural era coisa do demônio. Então, as interpretações do Evangelho, à época, não davam a dimensão que hoje nós temos. As pessoas imaginavam qualquer tipo de manifestação espiritual era fruto do diabo, do demônio, etc. Só que aí, como bem disse o texto também, eu achei muito legal essa comparação, que diz assim: Jesus veio e falou que não vinha destruir a lei, ele vinha dar cumprimento. Lá da primeira revelação que foi com Moisés. Então Jesus, sendo a segunda revelação, vem dizer que não veio destruir nenhuma lei de Moisés, ele veio apenas trazer ali a compreensão mais amorosa. E o Espiritismo vem dizer a mesma coisa que Jesus disse. Não vim destruir a lei de Jesus, eu vim esmiuçar, eu vim potencializar, eu vim fazer com que faça sentido tudo que Jesus ensinou. Isso não é maravilhoso? Porque é apenas uma doutrina que complementa aquilo que já foi dito e dá a ela ainda mais sustância. É como se fosse assim, Jesus trouxe o arroz com feijão. O Espiritismo vem e fala, é isso mesmo, arroz e feijão é o que sustenta. E junto com o arroz e feijão vamos trazer a misturinha aí, ó. Vamos trazer uma saladinha, um ovinho cozido, um ovinho frito, que eu adoro. Quer dizer, veio complementar o prato, veio fortalecer ainda mais. Por isso que a doutrina espírita é, sim, o consolador prometido por Jesus. Quando disse assim, que um dia vou lhes enviar um consolador. E o legal, sabe o que é? O legal é que não tem personificação em nenhuma pessoa em específico. Você vê como disse o texto também. Não tem ninguém que é representante dessa terceira revelação. Ninguém é, vamos dizer assim, o novo Cristo, o que veio, o sucessor de Moisés, depois de Jesus, aí, né, o sucessor de Jesus e Moisés. Não. A doutrina está personificada numa pleiade, num verdadeiro conglomerado de vozes do alto que se fazem reconhecer como verdadeiras através da bênção da sua comunicação totalmente fidedigna aos preceitos cristãos. Ou seja, tudo que foi editado, tudo que é editado nesse livro que nós estamos estudando aqui, já pela terceira vez, é tudo que tem permissão de Jesus, do próprio Cristo, do governador espiritual da terra, para que assim então se estabelecesse não mais aquelas paixões humanas do doido, sabe? Como, por exemplo, todo mundo fica doido para tentar descobrir onde está o corpo de Jesus. Você imagine só, se tivesse o corpo de Jesus ficado aqui, a peregrinação que não ia ter, e o pessoal ia continuar idolatrando um corpo, idolatrando uma pessoa que não quer ser idolatrada. Jesus, com a sua capacidade, operou ali algo possível de fazer desmaterializar o seu corpo, para não deixar vestígios físicos da sua presença entre nós, para não criar esse tipo de romaria, de peregrinação, porque não é esse o intuito. Jesus queria que nós aprendêssemos a colocar em prática tudo aquilo que nós necessitamos para um dia encontrar a verdadeira felicidade. Eu disse no início que a doutrina espírita é para mim o marco mais significativo da minha vida. Eu quero reiterar isso aqui. Eu tenho certeza que eu seria muito menos feliz, muito menos saudável, muito menos exitoso nas coisas que eu considero que eu tenho êxito, se eu não tivesse conhecido a doutrina espírita. Com certeza, ainda me falta muito, porque eu tenho um pequeno conhecimento e ainda uma pequeníssima prática, que nós estamos nesse patamar ainda, né? Nós vamos adquirindo intelectualidade, vamos adquirindo conhecimento, mas a prática e a virtude, ela vem sempre ali, só chega no segundo tempo, né? Lá para os 40 minutos do segundo tempo, mais ou menos assim, né? A gente aprende como jogar no primeiro tempo, se torna habilidoso, mas só fica craque mesmo lá no finzinho. Então, qual que é o desejo da doutrina espírita? É de fazer com que você já entre no segundo tempo já, com um pouco mais de habilidade. Enquanto muitos começam a perceber as verdades da vida somente quando o jogo está acabando, quando você começa a chegar numa certa idade e perceber que as tuas forças físicas estão indo embora,
e que você não tem mais muito tempo aqui, é o que acontece com a maioria da humanidade. Elas começam a falar, realmente, eu acho que muita coisa que eu fiz ou que eu penso estão equivocadas. Eu acho que eu deveria modificar algumas atitudes e alguns pensamentos meus. Muitas pessoas só no leito de morte mesmo, quando está próximo de realmente partir. Quando ela ouve até do médico, às vezes, você tem pouco tempo de vida. Agora, que tal a proposta da doutrina espírita? Para aquele que ainda está aí, na juventude, de entender os ditames da vida, de compreender o porquê que nós estamos aqui, de compreender que nós somos imortais em espírito, de compreender que nós teremos múltiplas reencarnações, múltiplas possibilidades de aprendizado, ou seja, da mesma maneira como eu terminei a primeira série, e não acabou a escola para mim. Eu apenas fui para casa, fiquei uns 2 meses de férias, né? Ali no comecinho, finzinho de janeiro, eu já estava lá de novo matriculado na segunda série. E assim foi na terceira série, na quarta série, na quinta série e tal. Assim é para todos nós. A gente só vai ali, mas daqui a pouco a gente volta. Saber disso é algo que muda muito o nosso destino. Muda muito a maneira como a gente enxerga as coisas. Que antes era uma incógnita. Aliás, até hoje eu vejo muita gente falando assim, você vê, rapaz, que coisa, né? Até hoje ninguém voltou para falar para nós, né? Como é que é do lado de lá? Lê do engano, você não está sabendo procurar a informação no lugar certo, mas voltou sim. A pessoa volta, não precisa voltar em carne, ela pode voltar em espírito. Ela volta e se comunica, como as mensagens que a gente recebe, mediúnicas, as mensagens vindas do alto, através das psicografias, das mensagens ditadas pelos espíritos, trazendo informação da vida verdadeira, da vida real, da vida no mundo maior, como a gente trata, né? Eu gosto de usar esse termo. Que beleza ter notícia disso, ter notícia de que não vai haver fim, vai apenas haver uma pequena pausa. Daqui a pouquinho a gente pausa essa existência aqui, deixa o corpo, deixa a veste usada, cansada pelo tempo, que tem prazo de validade. Daqui a pouco a gente retorna, um novo ano letivo, com uma nova roupagem, um novo uniforme, novinho. Sabe que você já usou o uniforme da escola novinho? É uma delícia. Você no primeiro dia, assim, com aquele uniforme novinho. Minha mãe passava minhas camisetas, assim, do Badi Bacite aqui da nossa escola. Aquela camisetinha azulzinha, com um B e o B, assim, ó, que era o Badi Bacite. Era uma delícia estrear a camisa, o uniforme novo da escola. É assim que funciona. A gente vai reencarnar quantas vezes for necessária até a gente aprender tudo que nós temos que aprender. Você não vê casos assim da tua família, ou de amigos, ou de pessoas que você convive, que a gente pensa assim, poxa vida, a pessoa podia agir diferente, né? Podia deixar para lá esse tipo de bobagem. A pessoa podia deixar essa ira. Parece que é uma eterna insatisfação, uma agressividade. Que está fazendo mal para a própria pessoa. E, eventualmente, quando a gente tem conhecimento disso, parece que nós sabemos disso. E o outro está assim, meu Deus, por que o outro também não sabe, né? Cada vez que eu vejo esse tipo de circunstância, quando a gente vê, por exemplo, na TV, notícias de crimes, como a Estela falou aqui da corrupção, agora teve aí mais um escândalo aí de corrupção, de rombos aí do INSS, né? Bilhões e bilhões. Falaram inicialmente que era 6 bilhões, agora parece que já estão falando que são 90 bilhões. Enfim, não sabia disso não. Eu fico pensando, poxa vida, o pessoal que cuida da administração pública podia fazer um bem tão grande, né, na própria jornada, podia administrar bem os bens da população, podiam obter um grande êxito como administradores de milhões de pessoas. Então eu penso assim, é um pesar que eu fico assim, poxa, que pena que a pessoa vai ter que voltar de novo para experimentar uma situação um pouco mais desconfortável. Porque quando deu com situação confortável para ela, ela fez mau uso. Quando deu para a pessoa um conhecimento e uma sabedoria de poder viver, ela não usa a sabedoria da forma correta. Aliás, corrigindo aqui a informação que eu falei. Quando a pessoa ganha uma inteligência, mas ela não usa a inteligência com sabedoria, para mim é um grande pesar, porque eu conheço muita gente muito inteligente, mas que não sabe, não aprendeu ainda a ter uma inteligência emocional, não aprendeu a se manifestar de uma forma mais respeitosa, mais gentil, mais coerente, mais equilibrada. Por isso que é necessário nós voltarmos muitas vezes ainda.
Por isso que é necessário ter essa pausa para refletir sobre as nossas perdas. A gente estava falando aqui até no domingo, no estudo aqui em casa, de que não vai ser fácil quando a gente partir, quando a gente chegar ao momento de perceber que nós vamos ter que deixar tudo isso aqui que a gente está acostumado já a viver. Não vai ser fácil você deixar de lado a sua cama, o seu filho, o seu neto. Não vai ser fácil. E eu não estou querendo nem estimular você a sentir isso, viu, gente? Não é isso, não. Tomara que para todos vocês seja muito fácil se desprender. Eu estou dizendo por mim mesmo. Fico imaginando se eu partisse hoje, eu ia ficar muito pesaroso no mundo espiritual, sabe? Por mais que diante de mim se vislumbrasse um mundo maravilhoso, que eu sei que é, vários reencontros felizes com pessoas amadas que me precederam na jornada, ou seja, que estiveram entrando no mundo espiritual antes de mim. Eu imagino a emoção que não vai ser reencontrar tanta gente que eu amo, que não está mais aqui. Então, assim, vai ter muita coisa sensacional se eu partir hoje, se eu partir amanhã, quando eu partir. Mas não é fácil você deixar de lado e fazer de conta que não está entendendo, que não, tá tudo bem, não, eu estava lá em Rio Preto lá e estava casado com a Estela, tinha meu pai e minha mãe lá e a Lívia. Não tem problema, isso aí não faz falta para mim não. Então, essa não é uma verdade que eu estou dizendo, vai ser muito difícil. Agora eu fico pensando, bom, todo dia que eu saio de manhã, ainda eu saio de moto, né, eu fico pensando, será que é meu último dia aqui nesse mundo? Eu não sei o que pode me acontecer no trânsito por aí. Não sei o que pode acontecer nas minhas coronárias, né, na minha massa encefálica. Não sei o que pode acontecer com a minha circulação. Não sei. Pode acontecer tanta coisa conosco. E aí, junto com isso, vem uma gratidão no meu coração muito grande. Uma gratidão por tudo que eu possuo e que Deus permite que eu usufrua. Esse é um entendimento que eu adquiri com a doutrina espírita. Que antes, confesso para vocês, aí 20 e tantos anos atrás, eu ia vivendo por viver. Estou vivendo aí, vendo o povo viver. O que o povo faz? Eu vou fazer também. Que tênis o pessoal está comprando? Acho que eu vou comprar um tênis igual também. Era uma vida meio que de boi, sabe? Eu considerava assim, minha vida antes do espiritismo era uma vida de boi. Eu andava porque eu vi os outros andarem também. Eu não tinha muito uma ideia própria, assim, sabe? Agora a gente começa a adquirir essa virtude. A gente começa a ter um olhar um pouco mais refinado, sabe? Não estou nem dizendo que é um olhar melhor do que de ninguém, não. Mas para mim, eu me comparando com o que eu pensava e vivia no passado, antes de conhecer essa abençoada doutrina, antes de conhecer o Espiritismo, antes de conhecer os ditames da imortalidade da alma, antes de entender o porquê que eu estou aqui, qual a finalidade de estar aqui, gente? Será que é para ser mais um na multidão? Para fazer volume aqui nesse mundo? Ficar ocupando 1 metro quadrado aí, poluindo ele, né? Estragando ele, como a gente sempre está aí dando trabalho para alguma coisa da natureza, né? Você está consumindo coisas, você está fazendo coisas se destruírem para poder nos saciar, não é assim? Tem que ter local aí no mundo que estão tendo que arrancar coisas da terra porque vão ter que me dar para eu comer, sabe? Tem animais aí que a gente ainda está nessa linha, né? A gente consome animais, tem animais aí que estão sendo sacrificados para o nosso consumo. Será que tudo isso é em vão? Será que todo esse sacrifício da obra divina, para me saciar, para me manter, para me nutrir, é só para eu estar aqui, para daqui a pouquinho eu ir embora e acabou? Como disse uma amiga no sábado que falou comigo, ela estava relatando de um parente dela que dizia assim que para ele, morreu vira fumaça. Uhum. Você acredita que morreu vira fumaça? Se você acredita que morreu vira fumaça, eu te digo, olha, se esforce bastante para estar com a gente aqui toda semana, para a gente mudar esse teu conceito. Porque ele é muito, muito pequeno. Ele é muito desesperançoso. Eu te digo assim, mude seus conceitos. Você não vai virar fumaça. Uhum. Então, se você não vai virar fumaça, você vai continuar vivo em algum lugar. Ou aqui ou do lado de lá. E se você vai ter, então, esse entendimento renovado, tirando a fumaça da tua vida e colocando a imortalidade do espírito imperecível, que não se modifica, aliás, não piora, ele só melhora. Se você acredita que você está cada dia melhor, que na tua próxima existência você vai ser ainda mais exitoso,
você ainda vai ter mais virtudes, mais capacidades. Então você está no lugar certo, vem com a gente. Nós estamos estudando isso aqui, ó, o Espiritismo. O Espiritismo, ele não vem querer tirar a sua fé. Ele vem querer renovar o seu entendimento. Ah, mas eu estou agora vendo vocês aí, mas você sabe que eu gosto muito de ir na Igreja Católica, porque eu me sinto bem na missa, eu gosto do padre lá da minha paróquia e tal. Não tem problema nenhum, você pode continuar indo. Eu só não sei se o padre vai ficar muito satisfeito de você contar para ele que você está acompanhando uma doutrina que tem muitas diferenças com o catolicismo, com o protestantismo e com outras crenças. Portanto, meus amigos, a doutrina espírita não vem querer tirar o brilho de nenhuma religião. Ela vem querer e quer e faz complemento, cria novos anexos, atualiza novas leis, traz para nós a informação de que o mal existe sim. É possível você se comunicar com maus espíritos, que as outras religiões tratam como demônios. O Espiritismo vem trazer assim. Sim, você pode dar o nome de demônio se você quiser, mas lembre-se que são irmãos nossos, precisam de respeito, precisam de direcionamento, precisam de instrução. A Estela falou bem aqui das influências espirituais, muitas delas sutis, influências ligadas aí a um termo que nós vamos estudar logo logo, que é a chamada obsessão. Mas esses que nos obsediam estão apenas dando recíproca às nossas obsessões também. Quer dizer, quem que te diz isso? Em qual religião te falam isso? Qual lugar que você vai que você recebe esse tipo de instrução? Para tratar aqueles tratados como demônios, como irmãos, como pessoas que necessitam de amparo também, necessitam até de compreensão, de auxílio, necessitam de afeto. Eu não encontrei isso em lugar nenhum até hoje. Eu acredito que deve ter outras religiões que falam disso também. Acredito que sim. Mas a maioria delas trata assim: cuidado, hein, os demônios estão aí te rondando, olha os demônios aí. Como se nós fôssemos vítimas desses demônios. E muitas vezes, estudando a fundo o caso, a gente descobre que nós somos os algozes deles também, né? Já teve comunicação espiritual de espírito que se tratava então como obsessor, que disse o seguinte: vocês me invocaram aqui, né, para poder falar do porquê que eu estou perseguindo essa pessoa aí. Eu vou te falar um negócio. Eu não persigo essa pessoa, não. É ela que me persegue, me chama o dia inteiro. Eu sou vítima dela também. Você está achando aí que eu sou um demônio? Eu não sou, não. Essa pessoa também é um demônio na minha vida. Já vimos comunicação espiritual desse jeito. Você se identifica com isso? Você acha que isso faz sentido? Pois é isso que o Espiritismo está nos informando. Os, entre aspas, demônios que nos acompanham são os mesmos que nós perseguimos aí, ó, em outras encarnações, ou até nessa encarnação mesmo. Você conhece marido obsessor de mulher, de esposa? Você conhece pai obsessor de filha ou de filho? Você conhece mulher obsessora de marido? Conhece mãe obsessora de filho? Não deixa o filho respirar? Pois é. A diferença é que nós estamos encarnados. Então ninguém fala que a pessoa encarnada é obsessora, né? Fala, não, a pessoa é muito cuidadosa. O marido ciumento aí não é obsessor, não. Ele é apenas alguém que ama muito. Ele não quer perder o controle, ele não quer perder o afeto da esposa ali. Lê do engano. Por isso nós precisamos estudar essa doutrina abençoada. Ela tem um leque muito grande de opções, de alternativas, de assuntos a serem tratados e que muito nos alegra poder compartilhar com vocês. Estamos diante, meus amigos. Talvez um dia vocês vão concordar comigo, ou vão até dizer o mesmo. Falou, nossa, eu ouvi uma vez o Sander falar isso, de que a doutrina espírita era o marco mais marcante da vida dele, era o marco mais significativo. E eu acho que eu comecei a perceber que isso também está acontecendo na minha vida. Eu desejo muito que vocês sintam isso também. Não para você virar um fanático espírita, hein? Um fundamentalista. Você fica ali quase que uma pessoa intransigente, desagradável. Não para esfregar a doutrina espírita na cara de ninguém como arma, como ferramenta de que estou de posse de um conhecimento aqui que poucas pessoas têm. Diante disso, sou alguém muito superior. Não faça isso, hein? Não faça isso, hein? Nunca use a doutrina espírita como arma para ferir ninguém, hein?
É semelhante a um dos 10 mandamentos, não falar o nome de Deus em vão. Não fale, não use a doutrina espírita em vão. A doutrina espírita é para te construir, é para te fortalecer, é para te fazer aumentar a qualidade do relacionamento interpessoal. É para fazer você deixar de lado frustrações, angústias, decepções, deixar de lado ansiedades, depressões. A doutrina espírita vem limpar o seu caminho. Só que ela vai limpar se você quiser que ela limpe. Não é para você só saber e falar que já estou me sentindo ótimo porque sei. Não. Saber é necessário. É o primeiro passo. Mas é preciso dar o segundo passo junto, que é praticar. A doutrina espírita nos convida a fazer algo que poucas religiões têm feito com tanta maestria. Ela nos oferece o conhecimento e nos indica quais caminhos tomar para poder praticar e realmente modificar a nossa vida. Você vai modificar muito a sua vida quando você praticar o espiritismo. E como que pratica o espiritismo? No centro espírita, eu vou lá, né, tem palestra, tem que tomar passe, né, tomar água fluidificada, não é isso? É, Estela? Tem que seguir quem? O Haroldo Dutra Dias, o Divaldo, quem mais que eu tenho que... Para ser espírita, não, você precisa ser espírita. Seguir com sua consciência. Você tem que ser bom. Para ser espírita, você tem que ser bom. Aliás, se você for bom, você nem precisa ir em centro espírita nenhum. Não precisa assistir o Haroldo, a Rede Amiga Espírita, nada, ninguém. Não precisa assistir nós, nada. Se for bom, já tá certo. Você tá liberado já. Já ganhou o jogo, lembra que eu falei do jogo aqui? Já tá ganhando uns 3-0 o jogo já. Já tá. Pode apitar o apito final aí que você já é vitorioso. Você ganhou o campeonato. É isso que o Espiritismo vem nos ensinar. Você não é obrigado a viver atrelado a ele. Você não é escravo do Espiritismo. O Espiritismo não exige que você se matricule, que você tenha carteirinha, não exige que você tenha assiduidade, não exige que você faça nenhum ritual. Não exige que você doe dinheiro, que você doe seu tempo. Não. Você faz se você quiser. Mas se você fizer isso, tudo que eu falei, vai te ajudar muito a se desprender das coisas do mundo, da matéria. Vai te ajudar a se fortalecer. Quanto mais desmaterializado você for, mais forte você é. Quanto mais você doa o que você tem, o seu tempo, a sua atenção, as suas mãos operantes, quanto mais você doa de si, os recursos materiais que Deus colocou nas suas mãos, mais desmaterializado você está, mais fácil vai ser a sua transitoriedade para o mundo espiritual. Mais fácil vai ser você entrar de férias. Eu considero assim, para mim a vida é um ano letivo. Eu estou aqui não sei em que ano, viu? Que série que eu estou? Eu devo estar na primeira série do ensino fundamental ainda, em se tratando de espiritualidade. Mas eu estou com uma expectativa muito boa de ir para o segundo ano, viu? Na outra encarnação. Eu acho que o segundo ano vai ser maravilhoso, vai ser muito melhor do que foi esse primeiro aqui que eu estou. É isso, meus amigos. Espiritismo, aqui falando de uma maneira muito pequena, porque eu sou pequeno. Então, resumir uma doutrina dessa tão incrível é para mim um grande desafio. Porque como eu sou muito pequeno, diante dessa doutrina tão abençoada e tão grande, me faltam palavras, me falta conhecimento. Mas eu digo para vocês, e refriso o que falei no início, é a maior bênção na minha vida, a maior descoberta que eu fiz. E eu convido você para vir junto conosco nessa grande empreitada que teve um começo, mas eu digo para vocês, não vai ter fim. Nós estamos fadados a crescimento crescente, constante, incessante e infinito. Se tá bom para você hoje, você imagina o que vem aí pela frente. Eu já falei isso aqui umas 80 vezes, vou falar mais uma vez. Quando eu era menino, eu não imaginava que houvesse a possibilidade de uma videochamada. Não imaginava isso. Eu sempre atrelava a comunicação com fio, né? Porque para mim, o telefone tinha fio, né? Não tinha um fiozinho cinza. Tinha aquela tomadinha em casa com o telefone aquele de disco, né? Você tinha que discar. Aí depois surgiu os de botões. Para mim sempre foi assim, comunicação tem que ter algum fio. Aí tinha os vídeos, lembra dos Jetsons, lembra dos desenhos dos Jetsons? Tinham filmes que mostravam as pessoas fazendo videochamada, uma conversando, olhando para a outra, assim. Eu nunca imaginei que isso fosse possível acontecer. Eu era descrente nisso. E hoje existe, né? Com esse aparelhinho que você está vendo nós aí, esse celularzinho que está aí na sua mão, você consegue fazer videochamada para qualquer pessoa no mundo inteiro agora, se você quiser. E praticamente um custo quase que gratuito, né? Quase que ínfimo.
pacotinho de dados de internet aí que você paga 30 por mês, isso é R$ 1 por dia, né? R$ 1 por dia você usa a internet aí praticamente aí ilimitadamente. Olha que benção. Então eu não imaginava. Você imaginou o que vem pela frente? Já imaginou o que está nos esperando aí? Que você nem imagina hoje e vai existir? Vai surgir? É esse o nosso recadinho aqui de hoje. A doutrina espírita, bênção em nossas vidas. É isso? Mais um recadinho? Estouramos o tempo hoje assim, Isso. arrebentado. Nós estouramos 10 minutinhos aqui, porque a gente deu um bom dia aqui hoje, mostrando os bons dias para todo mundo, mas vocês perdoam nós aí, né? O nosso desejo de querer mostrar todo mundo aqui. Então, um beijão aqui para vocês. Olha o Luciano Praciano dizendo que o Espiritismo é o livro que nos foi dado para entender a matéria, e a matéria chama-se espiritualidade. É isso aí. Muito bom, muito bem lembrado aqui. E eu vou agora lá cuidar da minha mãe, o Luciano vai fazer a prece final, prece. já eu volto para dar os recadinhos, que a gente tem evento por aí. Isso. Então vamos ao nosso momento da oração, você vem comigo? Vou mudar aqui que o nosso quadradinho aqui parece que está cortando um pedaço aqui. Um pouquinho, um pixel. Aí, momento da oração. Ficou bonitinho, né? Toma um golinho aqui. Te convido então para juntos nós entrarmos aqui em comunhão com a obra divina, com o nosso Mestre Jesus. Está representado aqui pela essa imagem bonita que eu ganhei do meu pai e da minha mãe, esse quadro aqui na parede. Fica até uma impressão interessante desse quadro, porque tem a nossa lâmpada aqui que é forte, né? A nossa lâmpada de LED aqui no teto. E ela faz um reflexo bem nas mãos ali de Jesus, né? Você vê que interessante? É o ângulo certinho que deu ali. Então vamos lá. Senhor Jesus Cristo, divino amigo e mestre, nessa abençoada manhã tivemos um pouco de contato com as informações dessa abençoada doutrina que o Senhor nos ofereceu e que o Senhor havia nos prometido, que chegariam uma terceira revelação, que haveria um Consolador prometido. Que alegria termos descoberto, que alegria termos a oportunidade de estarmos empenhados em decifrar cada um dos ditames dessa abençoada doutrina. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela nossa vida, pela nossa jornada. Obrigado pelos detalhes que nos são muito valiosos em nossas vidas. Muitas vezes nós não percebemos quão valioso é, por exemplo, poder ter a habilidade de escovar os nossos próprios dentes, sem necessidade de auxílio de ninguém para fazer isso por nós. Que bênção, mestre, poder nos levantar e ter duas pernas que nos conduzem. Que bênção ter olhos para poder enxergar a beleza da vida. Quanta riqueza existe em poder ingerir um alimento que a gente gosta, saborear cada pequeno pedaço de alimento que a bondade divina coloca em nosso prato. Senhor Jesus, o que dizer então, saindo um pouco fora de nós, o que dizer da bênção de ter pessoas maravilhosas ao nosso redor, em especial da nossa família, pessoas que nos carregaram no colo como os nossos pais, mesmo que eles não estejam mais presentes nesse mundo. Que bênção poder hoje sentir gratidão por eles. Com certeza, quando a gente sente isso, eles vão receber esse carinho onde eles estiverem. Portanto, mestre, muito obrigado pelos meus pais, muito obrigado pelos meus irmãos, que me deram a oportunidade de conviver com alguém e me fazer companhia na infância, na juventude. Muito obrigado pela minha esposa, pelo meu marido, pelo meu filho. Muito obrigado pelos meus primos, pelos meus tios, cunhados, genros, por todos os meus familiares. Se eles não existissem na minha vida,
eu teria uma jornada muito mais empobrecida. Obrigado, Mestre, inclusive, por aquelas pessoas que não nutrem muita simpatia por nós, que indiretamente estão promovendo em nós alguma modificação na nossa conduta. Quando a gente sabe que tem alguém que não gosta muito da gente, se a gente tiver um pouquinho de raciocínio, nós vamos descobrir que muitas vezes as pessoas têm razão disso. Que a gente possa se modificar para que um dia elas possam, pelo menos, deixar de gostar da gente assim com tanta ira, que elas possam começar a adquirir uma pequena simpatia por nós. Portanto, aqueles que não gostam muito da gente estão indiretamente nos desenvolvendo, nos promovendo a nos tornarmos pessoas melhores. Diante dessas reflexões, mestre, nós concluímos que tudo que existe, o de bom e o de não tão bom, estão aí disponíveis para promover em nós grandes modificações positivas, para que nós nos modifiquemos de uma forma a nos tornarmos pessoas melhores. Mestre Jesus, muito obrigado pela maravilha de estudo que hoje nós tivemos aqui, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado por esses amigos espirituais que nos intuem, que colocam em nossas mentes as mensagens que nós temos a responsabilidade de repassar aos nossos irmãos que nos assistem aqui ao vivo, abençoando eles todos com saúde, com alegria, de igual modo, abençoando aqueles que nos assistem em outro momento. Obrigado, Senhor Jesus, por nos dar aí tantos recursos. Nós somos muito ricos, mesmo que nós não tenhamos muita matéria, muitos recursos financeiros, mas a nossa riqueza é de conhecimento, de agradecimento. A nossa riqueza é infinita. Na tua bênção, Senhor Jesus, permita-nos novamente retornarmos aqui na nossa abençoada Rede Amigo Espírita na próxima semana, para darmos sequência a esse estudo abençoado que tem iluminado muito os nossos corações. Sejam abençoados todos os irmãos aqui presentes nessa corrente do bem. Na tua bênção, Senhor Jesus, muito obrigado. E que assim seja.